Aviva, aviva dentro de mim. Aviva, aviva. Abra sua Bíblia, querido, no livro de João, capítulo 15, versículo 7. João, capítulo 15, versículo 7. Que diz assim, querido: se vocês permanecerem em mim e obedecerem a minhas ordens, pode fazer o pedido que quiserem e isso vos será concedido. Se vocês permanecerem em mim e obedecerem às minhas ordens, podem fazer o pedido que quiserem e isso vos será concedido. Amado, eu quero te dizer algo. Deus, Ele deseja responder todas as tuas orações. Deus, Ele deseja te abençoar em todas as áreas da sua vida. Mas para que isso aconteça, querido, você precisa viver uma vida de obediência à palavra de Deus. Nós, amado, não podemos viver conforme o padrão do mundo, conforme o mundo nos impõe. Nós somos filhos de Deus, nós temos um manual de vida, e o manual de vida que nós temos que seguir é a palavra de Deus, porque a Bíblia diz assim, meus amados: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se você deseja, meu amado, experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, essas bênçãos, elas são condicionadas. Você precisa entender que você precisa obedecer a palavra de Deus. Olha o que o Senhor falou para o povo uma vez, em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1 e 2, que diz assim: se vocês derem atenção a tudo que o Senhor vosso Deus está dizendo a vocês hoje, e obedecerem fielmente a todos os mandamentos que hoje estou lhe dando, Deus fará com que você seja a nação mais poderosa do mundo. Preste atenção no versículo 2: obedeça a Deus e Ele te dará todas as bênçãos. Para que as bênçãos do Senhor, meu amado, estejam sobre a sua vida, precisamos obedecer a palavra de Deus. Amado, se você quer que as bênçãos te procurem, aprenda a obedecer o abençoador, porque muitas das vezes nós chegamos diante de Deus e falamos: Senhor, por que a nossa oração ela não é respondida? Por que o milagre, Senhor, não está acontecendo? Querido, eu quero te dizer algo: a culpa não é de Deus, a culpa é nossa. O Senhor, Ele quer nos abençoar, Ele deseja nos abençoar, mas a Bíblia diz no livro de Isaías, capítulo 59, versículo 1 e 2 assim: vocês estão pensando que o nosso Deus, Ele está surdo? Que Ele perdeu a sua força e não pode nos salvar? Ou que Ele está surdo e não pode nos ouvir? Pois são os nossos pecados que fazem separação entre nós e o nosso Deus. São as nossas maldades que fazem com que o Senhor não responda às nossas orações. Amado, quantas das vezes Deus se manifesta nessa igreja, e como é que Ele encontra o teu coração? Como é que Ele encontra o meu coração? Será que Deus, quando Ele se manifesta aqui na comunidade evangélica Nação Santa, Ele encontra corações dispostos a perdoar o seu irmão? Ele encontra irmãos que verdadeiramente se preocupam um com o outro, que tem uma intimidade de verdade, que tem uma amizade verdadeira? Será que quando Deus ele olha para a comunidade evangélica Nação Santa, Ele encontra mulheres que realmente obedecem os seus maridos? Quando Ele olha para a comunidade evangélica Nação Santa, Ele encontra homens que realmente amam as suas esposas? Amado, eu quero te dizer algo: isso são princípios que, se nós não obedecermos, nossas orações
orações não serão respondidas. Mas eu quero glorificar a Deus por esses 52 dias, porque Deus está abrindo o nosso entendimento, Deus tem chamado a nossa atenção. E eu quero te dizer algo, meu irmão: se você tem alguma tristeza com o seu irmão, se você tem alguma mágoa com o seu irmão, hoje é o dia de você se retratar com ele, porque a palavra de Deus diz assim, que aquele que não perdoa, querido, esse não é digno de ser perdoado. E eu quero te dar um conselho: perdoe o teu irmão em nome de Jesus. Ah, Nenzinho, mas foi ele que errou comigo. Você é um servo de Deus, procura ter paz com ele. E eu quero te dizer algo, meu irmão: liberar perdão não é um sentimento, e sim uma decisão. Você precisa falar dentro do teu coração: porque eu já vivi isso, eu decido perdoar, e eu vou perdoar em nome de Jesus. Muitas das vezes você pode falar assim: poxa, Nenzinho, será que isso não vai ser hipocrisia da minha parte? Não, meu irmão, chega diante de Deus e faz essa oração assim: Senhor, eu não estou com um pingo de vontade de liberar perdão para o meu irmão, mas em obediência à tua palavra, que diz que eu tenho que orar pelos que me perseguem, abençoar aqueles que me aborrecem. Senhor, eu quero profetizar a salvação de Cristo Jesus sobre a vida do meu irmão, eu quero abençoar ele em todas as áreas da minha vida, e que essas palavras, Senhor, se tornem verdadeiras. Eu tenho certeza, amado, que se você fizer essa oração algumas vezes, logo logo Deus vai começar a tirar a tristeza de dentro do teu coração, e Deus vai proporcionar um momento para que você possa se retratar com essa pessoa. Ou de repente você chega para mim e fala assim: poxa, Nenzinho, mas eu já perdoei ela uma vez, mas ela errou comigo de novo. Amado, eu quero te dizer algo. Uma vez o apóstolo Pedro, ele chegou para Jesus e falou assim: Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7. E o Senhor Jesus respondeu: Pedro, não só 7, mas 70 vezes 7. Eu entendo com isso, meu amado, que você precisa perdoar o seu irmão todas as vezes que ele errar contra você, porque você é igreja do Senhor Jesus nessa terra. Você tem aprendido a perdoar com Jesus Cristo, e se nós temos aprendido a perdoar com Jesus Cristo, precisamos andar como Jesus andou. Então, em nome de Jesus, meu amado, libere perdão para a vida do teu irmão e receba a bênção de Deus sobre a sua vida. Eu pergunto muitas das vezes: será que quando Deus ele está passando aqui pela Nação Santa, Ele encontra corações realmente que têm prazer em ter relacionamento com outros irmãos? Quantos de nós, muitas das vezes, somos de um discipulado e muitas das vezes não temos propósito com outro discipulado, não nos unimos com outro discipulado, fica aquela panelinha, só o meu grupo. Gente, repreende isso em nome de Jesus. Meu irmão, você que é de uma macrocélula, faz propósito de evangelismo com outra macrocélula, faz propósito de oração com pessoas de outro discipulado, porque isso é uma comunhão de verdade, porque a Bíblia diz que um exército, amado, que luta entre si, esse não prospera, esse se destrói. E de repente você fala para mim assim: poxa, Nenzinho, mas eu não tenho nada contra o meu irmão, eu só não tenho amizade com ele, eu só não sou muito amigo dele, ele lá e eu aqui. Querido, eu quero te dizer algo: se nós não conseguimos amar de verdade os nossos irmãos que estão aqui dentro, se eu não consigo me relacionar de verdade com os meus irmãos que estão aqui culto após culto, como é que eu vou amar as pessoas que se encontram lá fora de verdade, meu irmão? Vai ser um amor hipócrita. Então, em nome de Jesus, procura criar um vínculo de amizade maior, porque eu tenho certeza que antes, meu amado, de nós sermos de um grupo de discipulado ou sermos de uma macrocélula, nós somos comunidade evangélica Nação Santa da Pavuna, nós somos a igreja do Senhor Jesus na face dessa terra, e nós precisamos de comunhão, porque quando o povo lá fora verdadeiramente vê que nós somos uma igreja unida, uma igreja que se importa com a necessidade do seu irmão, automaticamente eles vão querer viver isso, porque o mundo está carente disso lá fora. E se dentro da igreja não acontecer, qual é o outro lugar que isso vai acontecer, querido? Então é por isso que muitas das vezes as nossas orações, elas não são respondidas. Muitas das vezes Deus passa pela igreja. Será que Deus encontra corações de mulheres que realmente são obedientes aos seus maridos? Aí de repente você fala para mim assim: poxa, Nenzinho, pleno século 21, você vem falar de obediência a marido? Pô, eu trabalho, eu estudo, sou uma mulher independente.
minha irmã, eu quero te dizer algo, minha irmã. Se você está quebrando princípios da palavra de Deus, você está abrindo porta para que demônios venham atuar na sua vida. Você está abrindo portas para que Deus não venha abençoar a tua oração ou responder a sua oração. Preste atenção, a Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, porém a tola a destrói. Então seja uma mulher sábia, minha irmã, em nome de Jesus. Seja uma com seu marido, pega os sonhos dele, faça dos sonhos deles os seus sonhos, ajuda ele a crescer, ajuda ele a ser uma bênção, porque com certeza você vai desfrutar dessa bênção também. E quando você orar, o Senhor vai ter prazer em responder às tuas orações. Quando o Senhor passa no meio da igreja, será que Ele encontra homens que realmente amam suas esposas? Porque a palavra de Deus diz, querido, marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. Amado, tu já parou para imaginar a proporção do quanto Deus tem mandado você amar a sua esposa? Você já parou para analisar isso? Tu já parou para imaginar que nós podemos ser hipócritas, muitas das vezes falando que amamos os outros dentro de casa, se não amamos as nossas esposas? Querido, eu quero te dizer algo, meu irmão. Aprenda a olhar para sua esposa como uma mulher de Deus. Mesmo se ela não for evangélica, olha para ela, meu irmão, como um ser humano, alguém que precisa ser amada, alguém que precisa ser respeitada. Não faça da sua esposa uma empregada, porque isso não agrada o coração de Deus. Deus te chamou para ser o supridor da sua casa, para você, meu irmão, cuidar bem da sua esposa, porque a sua esposa, ela é uma preciosidade de Deus nessa terra. Então, em nome de Jesus, igreja, precisamos nos despertar, porque se nós se atentarmos para essas pequenas coisas, com certeza, dentro do teu lar, a paz vai reinar, o amor vai reinar, a alegria vai reinar, a mansidão vai reinar, e com certeza a tua casa será uma bênção, com certeza as suas orações serão respondidas. Aí eu te faço uma pergunta, não me responda, apenas pensa: como você tem vivido hoje, querido? Será que quando Deus ele olha aqui para a nação santa, verdadeiramente Ele vê eu e você como cidadãos do céu? Será que nós somos pessoas realmente separadas do mundo? Porque a Bíblia diz, amado, no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16: seja santo em tudo o que fizeres, assim como Deus que os chamou é santo. Seja santo, porque eu sou santo. Amado, nós podemos viver uma vida de santidade de verdade nessa terra. Nós podemos viver uma vida de integridade nessa terra. Pare de receber seta do diabo, de falar, meu irmão, que você não pode viver em santidade, porque se você não vive uma prática de pecado, se o pecado é um acidente na sua vida, meu irmão, com certeza você tem lutado para viver uma vida de santidade. E quando você pecar, você aplica o sangue de Jesus sobre a sua vida, porque a palavra de Deus diz que o sangue de Jesus, esse nos purifica de todo pecado. E é só dessa forma, meu amado, que nós vamos entender e vamos começar a atrair a glória de Deus para essa terra. Não se conforme em ser apenas mais um crente. A palavra de Deus diz: se nós crermos, nós faremos obras maiores do que a que Jesus fez. Porque muitas das vezes, amado, nós nos conformamos com essa, desculpa a expressão, mas com essa vidinha de crente que não ora por ninguém, ninguém é curado, não ministra salvação para a vida de ninguém, não ministra libertação para a vida de alguém. Será que valeu a pena, querido, quando Jesus olha lá do céu e vê tudo aquilo que Ele passou por você na cruz? Como é que você tem correspondido para Deus hoje, amado? Faça uma reflexão. Eu quero te dizer algo: o Senhor, Ele espera mais de você. O Senhor acredita em você. Ele sabe que você pode se dar um pouco mais. E eu coloquei aqui, se nós entendermos isso, meu amado, nós vamos começar a mover a mão de Deus através da intercessão. Porque a Bíblia diz assim: clama a mim e eu responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Meu amado, se nós entendermos o propósito do que é santidade, do que é compromisso com Deus, do que é fidelidade, quando você pensar em algo, Deus vai ter
prazer em te abençoar. Quando você profetizar, Deus vai ter prazer em te honrar. Mas para isso, precisamos ter fidelidade, meu amado, ao Senhor Jesus. E eu quero declarar sobre a sua vida que todas as cadeiras vazias da tua célula serão preenchidas pelo poder da oração, no poder e na autoridade que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Porque você não é um por acaso, meu amado, você é um projeto de Deus. O Senhor sonhou contigo e o Senhor, Ele te capacita para que você desenvolva aquilo que Ele escreveu para você. O que você precisa é acreditar de verdade que você é alguém que foi chamado por Deus, que você é um escolhido do Senhor Jesus, e desta forma as bênçãos do Senhor vai vir sobre a sua vida. Então entenda, Deus, Ele hoje tem te chamado a ser um intercessor. Aí eu te pergunto, o que é o significado da palavra intercessor? Se você não sabe, meu amigo, eu vou dizer para você. O significado da palavra intercessor é isso aqui, querido. É aquele que faz súplicas e petições, geralmente em favor de outro. Algumas traduções diz que é aquele que se coloca entre Deus e o homem, mas eu acho a primeira mais completa. Aquele que faz súplicas e petições, geralmente em favor de outro. Meu amado, eu quero te dizer algo. É isso que você vai precisar fazer. Você vai ter que se colocar na brecha. Você vai ter que profetizar a vida de Deus sobre a vida daqueles que se encontram mortos espiritualmente, para que a bênção do Senhor possa vir sobre a sua casa, possa vir sobre a tua célula. E verdadeiramente, quando você profetizar que uma pessoa vai se converter naquela cadeira vazia, o milagre vai acontecer, porque você está de acordo com a vontade de Deus. E eu coloquei aqui assim, amado, nós precisamos orar para remover a paralisia espiritual da vida das pessoas. Nenzinho, de onde você tirou essa ideia? Do livro de Marcos, capítulo 2, versículo 3 ao 12, conta a história daqueles 4 amigos daquele paralítico. E ali o Senhor ministrou ao meu coração que esses 4 amigos, eles tinham 2 qualidades que nós intercessores precisamos ter. A primeira qualidade é concordância, meu amado. Eu vou mostrar mais à frente um versículo bíblico que fala sobre a importância da concordância. Mas ele, nesse momento, eles tiveram a concordância de levar aquele amigo paralítico até aquela casa onde Jesus estava. E chegando lá, eles viram que tinha muitas pessoas, eles não conseguiriam entrar pela porta. E eles tiveram a ideia, vamos abrir o teto. Eles continuaram em concordância e foram lá, se esforçaram, abriram o teto e levaram aquele amigo até Jesus. Amado, sabe por que eu estou falando de concordância? Porque muitas das vezes, amado, chega uma pessoa aqui na igreja e fala assim: pastor, por favor, ora por um ente querido meu, ele está morrendo, ele está muito mal no hospital. E quando o líder aqui ou o pastor começa a levantar uma voz em oração, eu quero te dizer algo, ainda que seja um pequeno grupo, mas eu te considero como igreja, o Senhor te considera como igreja. E muitas das vezes a pessoa está mexendo no seu tablet, muitas das vezes a pessoa está mexendo no seu celular, muitas das vezes a pessoa está conversando com a outra pessoa do lado, não sente a dor do seu irmão, não tem concordância. Eu quero te fazer uma pergunta, querido: você ia ficar feliz se isso acontecesse contigo? Um ente querido teu estivesse perto da morte, você pedisse oração aos nossos pastores, e quando eles começassem a levantar um clamor aqui, um irmão seu aí embaixo não se importasse com a sua dor. Mas muitas das vezes isso acontece comigo e contigo, querido. Nós não nos importamos com a dor do nosso próximo. Então é por isso que eu estou falando, a partir de hoje, vamos ter concordância, meu amado. Vamos sentir a dor do nosso próximo. E uma outra qualidade que eu acredito que esses 4 amigos tinham, era a compaixão pelaquele paralítico. Por quê, gente? Eles se esforçaram. Será que é fácil você abrir o teto de uma casa? Eles queriam ver aquele amigo curado. E você tem se importado pela necessidade, meu irmão, do seu irmão. Muitas das vezes nós só olhamos para nós mesmos. Desculpa a expressão, mas nós somos pessoas egoístas. Porque Deus tem me abençoado, tem abençoado a minha casa, então dane-se o mundo. Não é para isso que o Senhor Jesus te chamou, meu amado.
E eu coloquei aqui, é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos abrir os céus com as nossas orações e levar a necessidade dessas pessoas até Jesus, para que Jesus tenha misericórdia delas, como um dia Ele teve misericórdia de mim e de você, querido. Um dia Deus levantou alguém para se pôr na brecha por você. Um dia Deus levantou alguém para te evangelizar. Esse é o amor que Deus tem pela sua vida. Esse é o cuidado que Deus tem por você. Por isso você se encontra aqui hoje. De repente hoje você está tão capaz para fazer isso, meu amado, mas você não se importa. Você não tem se importado com o que Deus tem pensado a teu respeito. Deus, Ele tem um projeto para você, meu amado. E a Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, esse comete pecado. Isso é muito sério, meu irmão. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu coloquei aqui assim: só através, meu amado, do amor, nós conseguiremos remover a paralisia espiritual da vida das pessoas. Se alguém estiver anotando, eu coloquei algo muito importante aqui. Presta atenção no que eu vou te falar agora. O intercessor, meu amado, ele depende da convicção dada por Deus, que ele é usado pelo Espírito Santo para abençoar e salvar a pessoa por quem ele intercede. O intercessor, ele depende da convicção dada por Deus, que ele é usado pelo Espírito Santo nessa terra para poder abençoar e salvar a pessoa por quem ele intercede. Nenzinho, de onde tu tirou essa ideia? Eu acho que foi do livro de Ezequiel, capítulo 22, versículo 30, que a Bíblia fala assim, que Deus procurou um homem que se fosse bom, para que se colocasse na brecha, para que o Senhor não destruísse a terra, porém ele não encontrou. Eu quero te dizer algo, querido. Deus, Ele não tem prazer em derramar a sua ira sobre o seu povo. O que Deus deseja, meu amado, é que eu e você, nós que somos igreja do Senhor Jesus na face da terra, nós venhamos nos colocar na brecha, nós venhamos interceder, porque a tua intercessão, ela pode mover a mão de Deus. A tua intercessão, ela pode mudar circunstância no reino do Espírito. E eu vou falar, querido, sobre alguns exemplos de intercessores aqui, para que você entenda o quão é importante o intercessor se colocar na brecha. Falamos um pouquinho da história de Moisés. O Senhor pegou Moisés, mandou Moisés ir lá na terra do Egito, libertar o povo. Moisés foi lá, libertou. Deus fez inúmeros sinais. E Moisés, quando estava levando o povo em direção à terra prometida, Moisés deu uma ordem, separou 12 homens e falou: vai lá, espia a terra prometida, traga as informações para mim. E esses homens foram, mas quando eles voltaram, 10 daqueles homens voltaram murmurando, falando: nós não vamos conseguir entrar naquela terra, os homens daquela terra são gigantes, nós somos como se fôssemos gafanhoto aos olhos dele. Mas Caleb e Josué, ele rasgou as suas vestes e falou: fiquem quietos, cale a boca, porque o Senhor nos prometeu, o Senhor vai nos dar. O Senhor nos prometeu, se Ele achar graça aos nossos olhos, Ele vai entregar esse povo nas nossas mãos. Mas aquele povo continuou murmurando e continuou influenciando a maioria daquele povo. Deus ficou tão triste com aquilo, que apareceu para Moisés e falou assim: olha só, Moisés, até quando esse povo não vai me obedecer? Até quando esse povo não vai ver a minha glória? Moisés, eu vou fazer um negócio, eu vou mandar uma epidemia, eu vou matar todo mundo, e de você, Moisés, e dos seus descendentes, eu vou fazer uma outra nação. Mas Moisés tem um coração intercessor, querido. Se Deus falasse isso para você, você mandava Deus acabar com o povo? Mas Moisés olhou para o Senhor e falou: Senhor, o que os egípcios vão falar do Senhor, que o Senhor nos tirou da terra prometida e não conseguiu que o Senhor nos tirou da terra do Egito e não conseguiu nos levar até a terra prometida, por isso os matou. Mas mesmo assim, se o Senhor quiser destruir, eu quero te falar algo: lembra-te que tu és um Deus de misericórdia. Lembra que tu és um Deus que perdoa o pecado do teu povo. E eu te peço, perdoa o pecado do teu povo mais uma vez. Amado, a Bíblia diz que por amor a Moisés, Deus não destruiu aquele povo. Eles até não entraram na terra prometida, mas naquele momento eles não morreram como Deus queria fazer com ele. A tua intercessão, amado, ela tem muito poder.
Uma outra intercessão, querido, que eu sou muito apaixonado também, é pela rainha Esther. Por quê? A Bíblia diz que a rainha Esther, ela vivia no reinado do rei Assuero. E rei Assuero, ele deu uma ordem para que todas as pessoas que passassem perto de Amã tinha que se prostrar diante de Amã. Mas quando Amã, ele passava próximo do tio de Esther, alguns chamam de Mardoqueu ou Mardocai, esse homem, ele não se prostrava. E quando foram perguntar para ele, por que você não se prostra diante de Amã? Ele falou, eu não me prostro porque eu sou judeu, eu só me prostro diante do Deus Todo-Poderoso. Eu quero te dizer algo, ele falou assim, eu não me prostro porque eu sou cristão, eu só me prostro diante do Deus dos exércitos. E é isso que nós precisamos fazer, meu amado, com as circunstâncias. Mas o que aconteceu? Quando Amã ficou sabendo disso, Amã armou um plano e falou, eu vou matar esse homem. E depois ele teve uma ideia do inferno, ele falou, não vou matar só esse homem não, eu vou acabar com todo esse povo. E ele foi até o rei e falou, olha só rei, tem um povo aqui que não tem obedecido às tuas ordens. Quando o rei se levantou para falar alguma coisa, ele falou, calma rei, não se preocupa com isso não, só assina, só carimba isso aqui para mim, eu vou pegar uma quantidade de dinheiro, eu vou te dar, o senhor carimba aqui, eu vou lá, eu mato todo mundo, pego os pertences dele e ainda trago para o senhor. O rei Assuero concordou. Quando ele concordou, isso chegou até o ouvido de Mardocai. E Mardocai mandou um recado para Esther assim, falando, Esther, faça alguma coisa. Não pense que porque você mora aí no palácio, você vai ser poupada não. Porque você também é uma judia. Mas naquele momento, Esther falou assim, pega todo o povo, faça com que o povo jejue durante 3 dias, porque em 3 dias eu vou entrar na presença do rei. E se alguma pessoa, amada, entrasse na presença do rei sem ser chamada, e o rei não estendesse o cetro de justiça, essa pessoa seria morta. E havia 1 mês que o rei não chamava Esther para entrar na sua presença. Mas Esther falou, coloca todo mundo para jejuar, eu e minhas servas também vamos jejuar. E o que eu mais sou apaixonado por essa história foi essas palavras que Esther usou, porque se necessário for, eu morrerei pelo meu povo. Querido, nós precisamos entender que evangelho é isso, nós temos que nos dar pelo povo, amado, porque quando essa mulher se posicionou dessa forma, ninguém morreu, quem morreu foi Amã e todos os outros povos que se levantaram contra ele para matar. O Senhor honrou, por quê? Porque uma mulher se colocou na brecha. O Senhor honrou, por quê? Porque uma serva do Senhor se colocou na brecha e falou, ninguém vai mexer no meu povo e naquele que Deus tem me confiado. Querido, quantas pessoas Deus tem te confiado lá onde você mora? Quantas pessoas Deus tem te confiado no seu trabalho? Quantas pessoas Deus tem te confiado na sua faculdade? E será que essas pessoas estão morrendo, indo para o inferno por falta da nossa imprudência, querido? Em nome de Jesus, pensa nisso. Isso é muito real, isso é muito verdadeiro. E para finalizar, eu acho que 3 exemplos já é o suficiente, né? Eu vou falar do nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia fala que Ele abriu mão de toda a sua glória, Ele veio para essa terra, Ele se tornou filho do homem, para que eu e você hoje pudéssemos nos tornar filho de Deus. A Bíblia fala, meu amado, que teve um momento que o Senhor Jesus, Ele olhou para o céu, quando Ele estava indo ser crucificado, e Ele falou assim, Pai, se for possível, afasta de mim esse sofrimento. Tu já parou para imaginar o que seria de mim e de você, se Deus tivesse colocado um ponto final, meu amado, nessa frase? Nós não estaríamos aqui, querido. Mas eu acredito que quando Deus ele pensou isso, Ele lembrou de mim, Ele lembrou de você. E quando Ele falou assim, Senhor, se for possível, afasta de mim esse sofrimento, Ele lembrou o que vai ser do Nenzinho quando ele precisar ser liberto da prostituição. O que vai ser da comunidade evangélica Nação Santa da Pavuna quando precisar ser liberta dos seus pecados. Eu quero te dizer algo, igreja, foi pensando em mim, foi pensando em você, que Jesus deu continuidade àquela frase e falou, mas todavia seja feita a tua vontade, ó Pai, e não a minha. Jesus sofreu, meu amado, para cumprir o seu propósito. Sofreu tanto que tem uma parte na Bíblia que diz assim, que a aflição que Jesus sentiu era tanta, que o seu suor se tornou como se fosse gotas de sangue. Jesus sofreu, meu amado, não foi fácil não. E quando Ele estava sendo crucificado, Ele olha para o céu e fala assim, Pai, perdoa esse povo, porque esse povo não sabe o que faz. Que amor é esse, querido? Eu confesso para você, eu não consigo entender que amor é esse.
É um amor que só vem da parte de Deus. E se nós somos filhos de Deus, amado, nós precisamos clamar a Deus esse amor pelos perdidos. Nós precisamos clamar a Deus pelos nossos irmãos que se encontram lá fora. Nós precisamos, amado, nos colocar na posição de intercessores nessa terra. Alguém que se coloque na brecha, alguém que pague o preço de verdade. E se nós fizermos isso, meu amado, a bênção do Senhor vai estar sobre nossas vidas. Porque olha o que a Bíblia fala no livro de Mateus, capítulo 18, versículo 18 e 19. O Senhor Jesus, Ele afirma a mim e a você, que tudo aquilo que nós proibirmos nessa terra, será proibido no céu. Que tudo aquilo que nós permitirmos nessa terra, será permitido no céu. E o 19 diz assim, que todas as vezes que duas pessoas que se encontram nessa terra orarem e pedirem a mesma coisa em oração, agora você se lembra porque eu falei da concordância? E pedirem a mesma coisa em oração, isso será feito pelo meu Pai que está no céu. Deus, Ele quer responder a sua oração de uma forma sobrenatural, querido. Mas você precisa pagar o preço da santidade. Você precisa ser crente de verdade. Você precisa sair dos padrões que o mundo tem colocado para você viver. Eu quero contar aqui, amado, 2 testemunhos rápidos, para vocês entenderem o quanto Deus Ele tem prazer em obedecer, em abençoar uma oração. Uma vez eu estava na minha casa e eu dobrei meu joelho e falei: Senhor, eu não quero ser um crente religioso. Senhor, eu quero ser um ganhador de vida. Me ajuda a me importar com a causa do Evangelho. E eu ouvi Deus falar comigo claramente assim: Nenzinho, vai até a casa do Márcio. Eu saí, levantei e fui em direção à casa do Márcio. Quando eu estava indo em direção à casa do Márcio, o Márcio veio ao meu encontro. Gente, eu comecei a falar em línguas, eu comecei a adorar a Deus, porque eu falei: Deus, Tu és fiel. E eu falei: Márcio, eu preciso conversar contigo, senta aqui. E ele sentou, mas nesse momento que o Márcio sentou, chegou o Sandro, que hoje é meu discípulo e está aqui hoje. E eu comecei a falar do amor de Deus, acreditando eu que o mover estava sendo para a vida do Márcio. Mas quando eu olhei para o Sandro estava em lágrimas do meu lado. E eu falei: meu Deus, o mover está sendo com o Márcio não aproveitou, o Sandro pegou o mover que não era dele. Só sei de uma coisa, querido, o Espírito Santo falou comigo: faz o apelo para ele. Eu falei: Senhor, eu estou no meio da rua. E o Senhor faz o apelo para ele. Eu falei: querido, volta para os braços do Pai, o lugar de onde você nunca deveria ter saído. Eu falei: você quer voltar para Jesus agora? Amado, ele fez a oração de reconciliação com Jesus ali. Isso já tem mais de 2 anos. Hoje o Sandro é meu discípulo. Hoje ele está aí glorificando a Deus. Por quê, amado? Porque Deus, Ele respondeu a minha oração. Meu amado, isso não durou coisa de 40 minutos, que eu estava de joelho dobrado e que o Sandro estava voltando para o Senhor Jesus. A nossa oração, ela tem poder, ainda mais quando ela está de acordo com a vontade de Deus, querido. Se você crê que essa palavra é fiel e verdadeira, dê um aplauso ao Senhor Jesus. E uma outra experiência, amado, muito impactante também que eu tive. Estávamos eu, João e o Cristiano. Hoje é meu irmão discipulado com muita satisfação. Mas nessa época ele era meu discípulo. E nós estávamos orando por algumas pessoas que estavam desviadas, algumas pessoas que nós queríamos ganhar para Jesus. E nós começamos a orar pelo meu discípulo Alex. Quando nós estávamos orando, amado, eu abri os olhos e olhei para a rua. Quando eu passei na rua, eu vi o Alex passar muito drogado. Vocês não têm noção de como ele estava drogado. Meu amado, aquilo me entristeceu tanto, que eu falo para você, naquele momento a minha fé se esmureceu. Tamanho era, assim, a forma que ele estava drogado. Ele estava muito ruim. Mas quando aquilo me entristeceu, gente, é muito bom nós termos amigos. E eu falo para você, o Cristiano, ele foi mais do que um discípulo, ele foi um amigo. Porque quando ele viu que eu estava triste, ele me deu um abraço e falou assim: Nenzinho, não fica assim não.
porque o nosso Deus, Ele é poderoso. E um dia nós vamos ver o Alex aqui adorando o Senhor com a gente. Hoje eu posso falar isso para a glória de Deus, querido. Nesse último encontro, foi 2 pessoas que se converteu na célula desse Alex. Hoje ele está aí, está numa benção, ganhando vida para Jesus. Uma pessoa que luta por santidade, uma pessoa que realmente representa a nação santa lá naquele Acari. Amado, a nossa oração tem poder. Você precisa entender, meu amado, que a sua oração, ela move as circunstâncias no reino do Espírito. A sua oração, meu amado, ela muda a opinião de Deus. Você precisa entender isso, amado. Porque eu coloquei aqui assim, né, e a Bíblia também está escrito: aquele, amado, que nem o seu próprio filho poupou, antes por amor de nós o entregou. Tu acha que esse Deus não nos dará também todas as outras coisas? O que nós precisamos fazer, amado, é pedir de acordo com a vontade de Deus. Porque muitas das vezes nós pedimos coisas que não vai ser bênção para a nossa vida. Nós pedimos coisas que não vai nos abençoar em nada. Mas muitas das vezes o que Deus quer, meu amado, é que você se importe com o seu reino. Porque se você se importar com o reino de Deus, aquilo que você precisar, o Senhor vai te acrescentar. Então se posicione como igreja do Senhor Jesus nessa terra. Porque pode por acaso, meu amado, o teu filho te pedir um pão e você dá uma pedra para ele? Ou ele te pedir um peixe e você dá uma serpente? Se nós que somos maus sabemos fazer boas obras, imagina Deus, querido, que é riquíssimo em misericórdia. Nós precisamos clamar ao Senhor, e é isso que eu peço a Deus hoje: Senhor, gera misericórdia dentro do meu coração. Senhor, gera compaixão dentro do meu coração, para que eu possa ser uma pessoa boa nessa terra, para que as pessoas possam olhar para mim e realmente eu ser uma luz nesse mundo. Será a igreja que nós hoje, nós somos verdadeiramente o sal dessa terra? Ou será que nós somos mais um em meio à multidão? Amado, Deus, Ele conta contigo. O desejo de Deus, amado, é que a terra saiba que Ele é o Senhor, para que Ele possa vir buscar a sua igreja. Mas será que você tem cumprido o papel de igreja na face dessa terra? Tu és um escolhido, querido. Você não é uma obra do acaso. Tu és um escolhido, entenda isso em nome de Jesus. E eu já estou terminando, querido. Eu vou contar aqui um outro exemplo, que nós precisamos ser cristão, como esse homem foi. Eu estou falando do rei Ezequias. A história dele se encontra em 2 Reis, capítulo 20. A Bíblia fala que o rei Ezequias, amado, ele adoeceu. E o profeta Isaías foi visitá-lo. E o profeta falou: ó rei, arruma a sua casa, porque você não viverás. A Bíblia diz que Ezequias virou o rosto pela parede. E olha a oração de Ezequias, querido. Ele falou assim: Senhor, lembra-te que eu tenho te servido com fidelidade. Lembra-te que eu tenho te servido de todo o meu coração. E sempre fiz tudo que o Senhor me pediu para fazer. Você ouviu Ezequias falar que não queria morrer, querido? Mas a Bíblia diz que antes que o profeta saísse do palácio, o Senhor mandou o profeta voltar lá e falar para Ezequias que Deus estava acrescentando mais 15 anos de vida para Ezequias. Por quê? Porque era um servo que tinha fidelidade ao Senhor. E se nós tivermos, amado, fidelidade a Deus, vai se cumprir o que diz lá em Salmo: agrada-te do Senhor e Deus vai satisfazer o desejo do teu coração. Deus anseia te abençoar de uma forma muito sobrenatural. Mas nós precisamos nos posicionar, precisamos entender o nosso chamado, que nós estamos nessa terra, meu amado, para fazer a diferença em nome de Jesus, e que o Senhor possa ser glorificado pela sua vida. Amado, eu já estou terminando. Eu gostaria que vocês ficassem de pé um pouquinho, por favor. Oh, aleluia, Jesus. E eu gostaria que vocês de pé abrissem a Bíblia de vocês no livro de 1 João, capítulo 3, versículo 16. Amado, eu quero te dizer algo. Se a igreja entender o que esse versículo está dizendo, o mundo se tornará outro.
Se a igreja do Senhor Jesus entendesse o que nós vamos ler nesse momento, o mundo seria outro. E vamos nos despertar, nação santa. Olha o que o texto diz. Sabemos o que é o amor por causa disto. Cristo deu a sua vida por nós. E nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Sabemos que o amor é por causa disto. Cristo deu a sua vida por nós, e nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Amado, eu quero te dizer algo. Hoje você não vai ser pendurado numa cruz, mas você pode crucificar a tua carne. Você pode abrir mão um pouquinho, meu amado, do seu sono. Você pode abrir mão um pouquinho, meu amado, do seu lazer, e se preocupe um pouquinho mais com o reino de Deus. Porque se você fizer isso, com certeza o Espírito Santo ele vai crescer dentro de você. Com certeza o Espírito Santo ele vai te usar com poder e autoridade. Com certeza você vai orar por todas as cadeiras vazias da sua célula, e elas serão preenchidas pelo poder da oração. Porque você é alguém que verdadeiramente representa a luz de Deus nessa terra. Porque você será alguém que verdadeiramente a expressão da glória de Deus vai estar sobre nossas vidas. Eu quero terminar essa palavra assim, amado. Entenda o que é evangelho. Evangelho significa, é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E o Senhor te chamou para anunciar isso. E se você entender isso, amado, com certeza, logo logo, você vai ter 12 discípulos, você vai ter 144, você vai ter 1728, porque Deus é fiel. Há 20 dias atrás eu estava pregando aqui e eu só estava com 9 discípulos. Lógico que eu não estou chamando eles de discípulo ainda, porque eles são bebês na fé. Mas hoje eu já posso falar para vocês, hoje já tem 11, já aconteceu mais 2 conversões, já estou cuidando de 2 pessoas a mais. Ah, Nenzinho, você é muito orgulhoso. Se tu acha isso, meu amado, é com você e Deus. Eu só estou querendo mostrar para você que se você se esforçar, você pode. Porque eu, meu amado, eu nasci dentro de uma comunidade, praticamente um semi-analfabeto quando cheguei na igreja, mas eu decidi fazer a obra de Deus, e Deus tem me dado graça, Deus tem me abençoado. Hoje a minha família serve o Senhor Jesus, hoje a maioria dos meus familiares serve o Senhor Jesus, e eu glorifico a Deus, porque um dia Ele me levantou como coluna naquela família, e Deus Ele quer te levantar também como coluna nessa casa, meu amado. Então se levante com poder e autoridade, e comece a se posicionar como filho de Deus de verdade, alguém que serve a Deus com fidelidade, porque quando você levantar uma intercessão, meu amado, Deus vai dar ordem aos anjos dele, para que de uma forma poderosa os anjos possam trabalhar e um milagre acontecer na sua vida. Se você recebe essa palavra sobre a sua vida, dê um aplauso ao Senhor Jesus, amém? Aviva, aviva, aviva.